Ok, vamos lá hoje na aula 2. Na aula 2, a gente lembra do que a gente deixou um exercício prático na aula passada. Você lembra que ficou um exercício prático e que a gente ia começar essa aula 2 falando sobre o exercício prático da aula 1. Você lembra disso? Deixa eu abrir a tela aqui. Vou abrir a tela aqui que você vai lembrar que a gente já vai trazer começar a nossa aula dentro dessa lógica que a gente tinha definido na aula 1, que é como a gente iniciaria a aula 2. Então a gente não vai entrar por enquanto nesse conteúdo. Por enquanto a gente não vai entrar nesse conteúdo aqui da aula 2. A gente vai voltar aqui. Na aula 1 ainda, a gente falar sobre isso aqui. Vai falar sobre esses 3 nichos do mercado digital. Eu pedi para vocês relacionar 3 nichos. Você lembra disso, né? Eu pedi para você relacionar 3 nichos do mercado digital que você mais se identifica e dizer por quê. E aí, para a gente escolher, porque isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante que eu vou falar para você. Não basta o que você gosta de fazer e o que você tem autoridade naquele assunto. Isso não basta. Você precisa pesquisar. Você precisa pensar como o seu consumidor pensa para você tomar determinadas decisões de produzir produtos ou serviços para colocar em prática. Então isso é muito importante em todos os negócios você pesquisar. Então, desses 3 negócios, desses 3 nichos que você relacionou aí, que você se identifica com ele, você vai pegar esses 3 e se você tem Instagram, que é uma forma mais fácil de você conseguir, você vai criar uma enquete lá no seu story com esses 3 nichos e procurando ao consumidor. Desses 3 nichos, 1, 2, 3, qual que você mais se identifica? Você vai botar lá uma caixinha lá de interação e vai colocar número 1, 2, 3 e colocar os 3 nichos que você escolheu. Para você ter uma noção do que o público pensa sobre aqueles 3 nichos. Isso vai te ajudar a escolher o principal nicho para você botar em prática. Faça isso, escolha dos 3 o que o público, não importa se muita gente participou da interação ou pouca gente, mas o que a maioria escolher, eu te recomendo que você coloque esse em prática no seu empreendimento digital. E agora sim, vamos partir para a nossa aula 2. Se você não tiver um Instagram, chegue lá no seu WhatsApp, crie um grupo, seja pessoas que têm ligação com aquele nicho que você relacionou, os 3 nichos, crie um grupo no WhatsApp e adicione essas pessoas no grupo e faça uma pesquisa. Se você, eu te recomendo o Instagram porque ele é mais amplo, você tem probabilidade de alcançar até pessoas que você não imaginava. Mas vamos lá, faça isso e dessa decisão você escolhe o nicho para você trabalhar no início, que eu te recomendo que você foque apenas em um nicho. Agora na aula 2 a gente vai falar sobre pilares de sucesso no mercado digital. Eu vou falar hoje sobre pilares de sucesso no mercado digital. Você já tem seu nicho, aqui a gente já vai partir do ponto, a gente já vai do ponto de partida que você já tem seu nicho definido, e aí você já vai partir para criar
para trabalhar os pilares naquele nicho que você escolheu, os três que você relacionou, você pode escolher. Porque é o seguinte, para ter sucesso no digital, você precisa entender os pilares essenciais que garantem um negócio forte e duradouro. Se você não entender esses pilares essenciais, dificulta mais a você ter sucesso no seu empreendimento. Então, posso te assegurar que você tem que buscar o máximo de forma que você trabalhar ali os três pilares essenciais que eu vou te falar agora. Um desses pilares que você precisa trabalhar é a autoridade. Eu venho falando. Você precisa fazer com que as pessoas confiem em você. Você precisa demonstrar para as pessoas seu conhecimento e entregar valor. E hoje, um local estratégico para você buscar a demonstração da sua autoridade, eu posso te afirmar que é o Instagram, Facebook e o YouTube. Porque os vídeos, através de vídeos, você consegue mostrar mais autoridade naquilo que você domina. É claro que não é só vídeo. Se você tem dificuldade a aparecer em vídeo, você pode estar trabalhando com artigo, pode estar trabalhando cargo, mas eu te recomendo que trabalhe no vídeo e que você apareça para gerar a sua vontade, porque o vídeo ele é mais persuasivo, ele convence mais do que o outro conteúdo. Então, o primeiro pilar, você precisa criar autoridade no nicho que você, o público escolheu. Relacionamento que o público escolheu, você precisa gerar autoridade, precisa criar autoridade, para o povo lhe ver como uma autoridade naquele segmento, naquele nicho que você escolheu. O outro pilar é você trabalhar a sua alimentação. E aí, isso aqui é muito importante. Você precisa segmentar seu produto, seu serviço com um público específico. Por quê? Porque quando você tenta vender para todo mundo, é sinal que você não vai vender para ninguém. Você precisa conhecer seu público, você precisa direcionar seu produto, seu serviço para aquele público que pertence a você. Como está dando exemplo, você não vai chegar no açougue e procurar remédio. Você chega no açougue e vai procurar carne. Você chega numa farmácia, você não vai procurar carne na farmácia. Então você precisa focar no seu público e gerar autoridade em cima do seu público ali. Fazer com que o seu público lhe veja como uma autoridade naquele nicho que você escolheu. E em seguida, você precisa se posicionar e trabalhar o posicionamento. E nesse posicionamento, você tem que passar a imagem para o público como você é diferente no mercado. Eu hoje, no meu nicho, como é que eu mostro a minha diferença no mercado, no marketing? Fui criando a versão 6.0 do marketing. E a diferença principal hoje é combater, não permitir nenhum tipo de enganação. Então, para você pegando como exemplo, o marketing 6.0. O posicionamento do marketing 6.0 é trazer a diferença e não aceita nenhum tipo de enganação. Outro posicionamento é dizer que está unindo conhecimento do dia a dia na faculdade, dizer que está unindo o que há de bom no tradicional com o que há de bom no marketing digital, subtrair todo tipo de enganação e posicionando e sempre buscando a satisfação no âmbito geral. Então, só para você ter uma ideia, você precisa 3 pilares aí para você, nessa segunda aula, você vai aprender esses 3 pilares para você encaixar aí no seu segmento, no nicho que você escolheu.
de criar autoridade, segmentar e posicionar. Esses três pilares vai te conduzir, sem dúvida nenhuma, no caminho certo do sucesso. E como em todas as aulas tem exemplo prático, tem um treinamento prático, um exemplo prático aqui sobre os três pilares que eu quero falar, uma mentora. Uma mentora de emagrecimento que usa conteúdo educativo para atrair clientes e vender cursos de exercício saudável. Ou seja, já pensou, a mentora desse nicho, ela, como será que ela criaria a autoridade dela? Ela tem conteúdo falando sobre emagrecimento, falando sobre exercício saudável. Como que essa mentora vai trabalhar a segmentação? Ela vai trabalhar o conteúdo dela para pessoas que estão nessa área, que quer emagrecer, que quer ter saúde, que quer alimentação saudável. Entendeu? Então, um exemplo prático do negócio. E como é que ela vai se posicionar? Trabalhando esses três pilares e nesse foco aí, buscando posicionamento de se diferenciar com uma pessoa que está trazendo esse benefício para quem quer engajar naquela questão de saúde e estética também. E no exercício prático, que a gente vou te passar esse exercício prático aqui nessa aula, e na próxima aula a gente vai fazer isso. Você vai listar 3 perfis de empreendedores digitais que você admira, para que você analise o que eles fazem de diferente. O que eles fazem de diferente, você vai pegar e fazer mais diferente ainda do que eles. Como melhor. Fazer diferente para pior, né? Sempre diferente para melhor. No exercício prático de hoje, falando depois desses pilares, você vai escolher 3 perfis de empreendedores que você conhece no ramo digital e que você admira, e você vai analisar o que eles fazem de diferente. E na aula 3, a gente vai estar no início da aula falando sobre esse exercício prático, falando sobre os 3 perfis que você escolheu e como é que você vai fazer para estar analisando o que eles fazem diferente. Então, a gente chega aqui ao final da aula 2 e amanhã, aliás, se você estiver já acompanhando aqui pelo link, você já pode fazer esse processo e depois, assim que eu liberar a aula 3, você já acompanhar a aula até lá, até a aula 3.